Gentilmente aqui conosco está o economista Nicolas Tingas. Nicolas, boa noite. Queria mostrar então o telão para você. Bem-vindo. Boa noite. Vou mostrar algumas coisas aqui. Gostaria que você comentasse conosco. Roberto, vamos então mostrar a primeira questão em relação ao PIB do Brasil. Bom, Nicolas, te assustou, né, esses dois encolhimentos da economia brasileira? Certamente, né? Todos estavam esperando, mas o encolhimento que nós estamos tendo em 2 anos, e você pode somar praticamente 2014 também, que foi um resultado muito fraco, são quase 3 anos de um encolhimento fantástico, que nós não tínhamos há décadas, né? E isso, evidentemente, criou um empobrecimento muito grande das famílias, das empresas, do próprio governo, e para a gente recuperar isso vai levar alguns anos. Então, isso realmente é muito preocupante. Agora, Nicolas, eu somo este com esse, ou é esse sobre esse e vai dar mais do que a soma dos dois? Você pode fazer do jeito que você quiser, mas de fato você tem um número horroroso, qualquer método que você utilizar, né? Sim. O fato é que quando você tem um produto, significa que você tem uma produção, você tem um nível de emprego, um nível de renda. A hora que você encolhe nessa magnitude, você foi lá para baixo. E para voltar para o nível que você estava antes, crescendo, quem sabe 0,7%, 1% esse ano, quem sabe 2% a 3% ano que vem, ainda falta muito. Então você vai ter que crescer 2%, 3%, vários anos para voltar onde você estava aqui. Quer dizer, posso considerar que então nessa ladeira aqui eu estou mais pobre do que quando eu estava lá? Muito mais pobre. Muito mais pobre? Muito mais pobre. Então, você tem famílias que tinham melhorado a sua condição de vida lá no primeiro para o segundo governo Lula, que realmente começaram a ter mais renda, começaram a ter bancarização, conta em banco, crédito, tudo, elas aumentaram o poder aquisitivo, melhoraram o padrão de vida. Elas perderam esse padrão de vida, seja pela inflação, pelo desemprego, pelo endividamento, pelo empobrecimento. E isso aconteceu para todo nível de famílias, cada um na sua proporção, e para as empresas que se fecharam em centenas de milhares. Nicolas, a gente dividiu um pouquinho. Roberto, podemos mostrar um outro número aqui, então, para o Nicolas comentar aqui conosco? Aqui, desempenho do PIB de serviços. Nós fatiamos aí alguma coisa. Quer dizer, me surpreendeu. Os serviços não caíram tanto, caíram menos do que a média do PIB, não é isso? Sim. Mas me surpreendeu que os serviços tivessem caído. Não, os serviços caem porque os serviços, em geral, a grande parte deles é dado por microempresas, uma cafeteria, uma lanchonete, um bar. Prestações de serviços são muitas, são pequenas e grandes, mas, em geral, são mas escala são pulverizadas, pequena, né? E são pulverizadas. E é o que mantém emprego, né? O setor de serviços responde hoje a 60%, 70% da economia. Então, ele é um setor que depende muito de uma economia que cresce, que tem uma vitalidade e um fluxo. Se a economia encolhe tanto, você não tem como manter assim, único empregado ou 2, você vai cortando, e você vai tirando renda, você vai tirando vendas, a economia encolhe tudo junto. Então, realmente o setor de serviços é muito preocupante. Posso até imaginar que uma boa parte dos empregados, dos desempregados deve vir daqui, ou não? Exatamente. Sim, é uma boa parcela dos empregados, desses mais de 12 milhões, está no setor de serviços e na micro e pequena empresa. Fora a parte industrial, cortou muito, e todas as áreas, mas tem uma população muito grande que se vira aí no setor de serviços. Tá. Tem mais uma área que eu gostaria que você comentasse conosco. Vamos mudar, então. Aqui, então, é a questão da indústria, né? Que me parece que foi muito atingida. Aliás, também me chamou a atenção, já que em 2012 ela já tinha tido aqui um impacto. O problema da indústria, Heródoto, é que nós não temos uma política industrial de longo prazo. Por exemplo, a gente tem que dimensionar o mercado interno e trabalhar dentro de uma realidade. Setor automobilístico entrou numa euforia, né? No segundo Lula, e mais depois teve incentivos do BNDES e tudo. Então achou que entre exportações e mercado externo ia ter uma programação de produção que é o dobro da realidade. Então isso não aconteceu, tanto na exportação quanto no mercado interno. Então você teve um descompasso em alguns setores de uma euforia muito grande. Fora que você não tem uma política de longo prazo aqui para o setor industrial e nem condições para o cara manter o reinvestimento tecnológico de capital, porque o imposto é alto, a burocracia é grande, a margem de lucro é estreita. Então, o que acontece? O setor industrial, ele anda no solavanco. Então, ele não consegue. Quando entra uma crise, ele é obrigado a ajustar forte. Agora, você falou de uma euforia. Olha em 2010 onde foi isso. Então, mas 2010... Estava acima do PIB do país. 2010 tem duas coisas para contar. Um é, nós tivemos a crise daquelas hipotecas americanas em 2008, né? Quando em setembro de 2008 quebrou o banco Lehman Brothers, a economia global virou de ponta cabeça.
houve um ajuste de PIB global, a economia global caiu e muitas economias tentaram reagir. A brasileira optou por gasto público, por aumento de renda, emprego, crédito, tudo. E criou uma grande expansão, por acaso, no ano eleitoral. Sem dúvida. E a partir daí, o que você viu é que este nível de gasto, esse patamar, não era sustentável. Então, não se fez uma política econômica depois para tentar equilibrar esse jogo. Pelo contrário, se insistiu na mesma fórmula do gasto, gasto, gasto. E aí as contas públicas foram para o vinagre e a economia foi para o vinagre. Então, e aí a indústria bateu aqui em 2015 em menos 6,3%. A indústria ela sofre demais porque, como eu disse, ela estava num descompasso muito grande e ela não tem mais mercado. Então, ela é obrigada a ajustar e ela é grande, né? Nicolás, tem mais uma questãozinha que a gente queria que você comentasse conosco aqui também, mais um dado importante em relação ao PIB, para a gente poder entender. Nós falamos, bom, o agronegócio vai indo bem. É um mantra que eu ouço, o agronegócio vai indo bem. Aí eu olha o agronegócio que aconteceu aqui. Sim, mas aí o agronegócio de 2016, o agronegócio não pode esquecer, ele é ano a ano, porque ele depende de condições climáticas, de condições de oferta de grãos lá fora. Então, a cada ano ele tem grandes variações. Então, é um setor que, como você vê, oscila muito. Tem a ver com a oferta mundial e tem a ver com a oferta local. Então, não dá para você fazer uma previsão no ano. Tanto que este ano, 2017, a safra de grãos vai crescer 20% sobre 2016. Por quê? Porque ano 2016 teve problema climático e esse ano o clima é todo a favor. Então, nós estamos no céu de brigadeiro na agricultura. E o preço lá fora? E o preço também tá subiu. Bom? Por enquanto está bom, vai equilibrar porque tem muita oferta, mas a agrícola vai estar com preço bom. E interessante também é que o setor agrícola, ele é um setor hoje de ponta do Brasil a nível global, né? Que a gente sabe que nós temos altíssima tecnologia, uma das melhores produções do mundo e nós exportamos para o mundo todo. Então isso vai gerar renda local no centro-sul, no centro-oeste, no sul do país, vai gerar algum emprego e vai gerar exportações, já está gerando. Aliás, este primeiro trimestre é capaz que o PIB já seja positivo. Um dos fatores é o agrícola e o outro são as commodities que estão puxando os preços a nível global, porque a economia global está sincronizando um crescimento e o preço das commodities minerais e outros estão subindo. Então, a gente tem até expectativa, apesar desses números, Sim, que o PIB já desse primeiro trimestre já comece a melhorar um pouquinho e muito gradualmente vai melhorando. Mas aí, essa velocidade precisa de mais fluxo, de mais força. E aí o governo está tocando um monte de medidas para tentar incentivar ainda mais esse processo. Nicolás, senta um instantinho ali, por favor. Queria conversar um instantinho mais com você aqui. Muito obrigado, por enquanto. O economista Nicolás Tingas, aqui no nosso jornal da Record News, que está em multiplataforma, como você sabe. Nicolás, eu li uma matéria publicada na revista The Economist. Uma matéria, página inteira, sobre a Previdência Social no Brasil. Perfeito. Aí fiquei imaginando aqui com os meus botões. Deve ser tão importante, se não fosse importante, a revista não ia botar uma página inteira. O que tem a ver a Previdência Social com a recuperação da economia, a recuperação do PIB? Qual é a ligação? Bom, o orçamento público, ele está numa situação muito difícil, né? Você vê que no ano 2016 nós tínhamos aí um déficit revisado de 171 bi, né? O governo acabou cumprindo. E este ano ainda tem um déficit muito alto que está difícil de cumprir. Ainda está se falando, até voltou a se falar numa hipótese aí de aumentar algum imposto. Está aí no ar, parece que o ministro ontem falou alguma coisa nessa direção. Um dos problemas, quando você olha o orçamento para os próximos anos, é que o déficit da Previdência, ou seja, o que a Previdência arrecada e o que ela tem que pagar, ele está aumentando. Por quê? Porque tem cada vez mais para pagar e menos entrada. Quer dizer que o buraco vai crescer e o orçamento público vai crescer. E o Estado fica numa situação calamitosa. Então, você, além de fazer a tal da PEC, do limite dos gastos, para regular o orçamento, para não gastar mais do que arrecada, você também tem que tirar essa fonte de buraco que é crescente. Então, é muito importante por isso. E o orçamento de previdência é um problema global, né? Porque as populações estão envelhecendo, tem menos gente jovem para trabalhar. Né? Não é só brasileiro, é um problema global. Quer dizer, e a gente tem que adequar, quer dizer, a realidade do mundo está mudando, tem cada vez menos emprego formal, menos arrecadação, e tem uma massa de pessoas que já está em fase de aposentadoria, que vai precisar receber. E quem é que vai pagar isso? Então, tem toda uma mudança a nível global, isso é uma parte mais estrutural, e tem um problema particular aqui do Brasil.
temos que resolvê-lo. Não é questão de querer ou não, não tem jeito, não tem jeito. Alguma mudança tem que ter. Eu acredito. Tem que ter. Imagina o seguinte, se você está com as suas contas que você deve 10 vezes o que você ganha por mês, não vai ser possível, né? Então, você tem que dar um jeito, você tem que cortar a despesa, tem que reestruturar a dívida, tem que achar uma solução. Nicolás, obrigado mais uma vez pela gentileza. Obrigado a você. Até a próxima. Muito obrigado. Prazer. Bom, aí está a participação, então, do nosso convidado, o economista Nicolás Tinga. Tenho certeza, né, que com essas explicações fáceis, profundas, mas fáceis, didáticas, para a gente poder entender, tanto a questão relativa aí à economia brasileira, porque saiu o PIB, é um negócio complicado. Então, precisa trazer gente que entende para explicar para a gente, né, e a gente poder entender de uma maneira didática. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Até já.